Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. Hoje vamos falar sobre a mudança da Embaixada Americana de Tel Aviv para Jerusalém. Com isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconhece a cidade religiosa como capital de Israel. Foi um ato simbólico, mas que causou muitos transtornos, como vamos ver agora. A decisão do presidente americano Donald Trump de transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém provocou polêmica e foi criticada pela União Europeia, além de países árabes. A atitude rompe o consenso internacional de não reconhecer a cidade como capital da Palestina ou de Israel, até que um acordo de paz seja firmado entre as duas partes em conflito. Conflito, aliás, que recrudesceu com muita violência na chamada Grande Marcha de Retorno dos palestinos aos territórios ocupados pelos israelenses. É uma situação complicada. Para debater o assunto, nós convidamos Clarita Maia, doutoranda em Direito Internacional, e Carlos Pomarjeski, advogado e mestrando em Poder Legislativo. Obrigado pela presença dos dois. Bom, desde 1947 existe uma determinação da ONU para que Jerusalém seja considerada uma cidade sem controle exclusivo, uma cidade internacional. O senhor concorda com isso ou não? Eu acredito que a questão, de fato, ela é muito delicada, né? E existem vários atores dentro desse cenário e vários atores que desejam coisas distintas, coisas diferentes. No primeiro momento, pensou-se em fazer, de fato, Jerusalém dividida, né, para duas nações, e eu acredito que existe a possibilidade, talvez, de se dividir, né? Não sei se seria fácil, mas a possibilidade existe. Por que o presidente americano decidiu mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém? É multifatorial, né? A razão é multifatorial. Embora Donald Trump, em diversos momentos da própria campanha dele, tenha dito que propugnaria por uma solução negociada, esquizofrenicamente também falava que iria dar eficácia à lei da década de 90, uma lei que foi aprovada no Congresso americano por ampla maioria, tanto no Senado quanto na Câmara, de mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Então, há um fator político, há digamos, um cálculo estratégico de Donald Trump nas relações internacionais que, do meu ponto de vista, é equivocado, mas isso deixamos para conversar mais adiante. E há também o fato simbólico de que Israel está comemorando os 70 anos. E também há uma pressão muito grande de parte do eleitorado de Donald Trump, que é protestante, presbiteriano, aquela coisa toda, e que tem uma grande afinidade com a leitura da Bíblia, com a leitura judaica do Antigo Testamento, de querer se aproximar dos elementos que seriam os elementos indicativos da vinda do Messias, né? Estamos no milênio, no 6º milênio, no 7º milênio viria o Messias, o Templo de Salomão seria reconstruído, enfim. Então tem uma série de questões, digamos, simbólicas envolvidas. A própria aproximação de Donald Trump do ponto de vista geopolítico e econômico com a Arábia Saudita, que deixa muito, digamos, a explicar por ele, para o seu eleitorado, a Arábia Saudita, que é um arauto do islamismo político e também um país sobre o qual há vários pontos de interrogação do ponto de vista dos direitos humanos, leva que ele, por outro lado, se aproxime em demasiado, seja forçado a demonstrar um alinhamento ainda maior com Israel. Então, eu diria que é multifatorial. Uma atitude bastante arriscada. Logo no primeiro dia da mudança, 60 mortos e centenas ou até milhares de feridos. Como é que o senhor associa esta mudança, essas mortes e os dias que vão se seguir? Eu acredito que aquela região é bastante conflituosa e esse conflito vem acontecendo há um bom tempo. E ele, desde a época da criação do Estado, em 1948, no dia que foi declarada a independência de Israel, no outro dia, as nações árabes, elas levantaram armas e tentaram destituir o Estado. Existe um conflito muito grande e esse conflito é um conflito de civilizações. Porque nós temos Israel,
que é um país democrata, que é um país onde existe um parlamento, enfim, muito parecido com os nossos países ocidentais, no meio de vários países que têm uma tendência oriental e uma cultura muito diferente. Então, eu acredito que essas duas visões, elas geram embate sem sombra de dúvida. E a reação imediata sempre, a princípio, em qualquer situação, seja na questão territorial, seja na questão cultural, é uma revolta, no caso, com violência, né? Sem sombra de dúvida. 2 países apoiariam essa atitude americana: Guatemala, Paraguai. E o Paraguai. Por que esses 2 países desse cone aqui, basicamente a Guatemala na América Central, apoiariam os Estados Unidos e nenhum outro país do mundo, por enquanto, falou, não, eu também vou mudar minha embaixada para Jerusalém? Como é que a senhora analisa isso? A diplomacia ela não é desempenhada apenas com base em idealismo e princípios. Existe também uma conjunção, uma confluência de interesses. Por que a Arábia Saudita votou contra a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas 2334 de 2017, que visava reforçar todas as resoluções da ONU concernentes a Jerusalém e seu status, digamos, internacional, a necessidade de solução negociada? Por que a Arábia Saudita votou contra? Digamos, é um cálculo contraintuitivo. A razão para isso é a proximidade com os Estados Unidos e eu tributo esse alinhamento de Guatemala e Paraguai também a uma aproximação com os Estados Unidos, a uma tentativa de mover-se no tabuleiro das relações internacionais de forma pragmática. Certamente interesses foram pactuados, certamente há uma troca de... Alguma ajuda econômica alguma ajuda econômica ou uma vontade de elevar o seu poder de barganha no cenário internacional. E refletem também os países que estão sinalizando que vão mudar suas embaixadas para Jerusalém Ocidental, são basicamente os mesmos países que votaram contra a resolução 2334 de 2017, de novembro, salvo o melhor juízo. Países que, como você bem ressaltou, não têm uma importância tão grande na geopolítica internacional. Claro que nós estamos falando de países soberanos, cada país um voto para as Nações Unidas, em termos de direito internacional, isso não teria importância, mas acaba tendo. Demonstra que, infelizmente, foi um movimento talvez equivocado e que vai levar, talvez eu já esteja adiantando o tema, mas que vai levar e já levou, na verdade, a uma reação pendular muito forte. Os países árabes todos se manifestaram no sentido de reconhecer Jerusalém Oriental como capital da Palestina ocupada, alguns países também, outros países também, a Rússia, descendente política da União Soviética, que sob escopo da qual estava a maior parte dos países árabes durante a Guerra Fria, se manifestou de uma forma salomônica, falou, olha, eu reconheço Jerusalém como Jerusalém Ocidental, como capital do Estado de Israel, desde que Israel reconheça Jerusalém Oriental como capital da Palestina ocupada. Você acha que Israel vai reconhecer a parte oriental como sendo da Palestina ocupada? Você viveu lá, né? Você tem uma cultura diferente da nossa. O seu distanciamento é bem menor que o nosso. Você viveu lá, é um judeu com descendência polonesa. Conta isso pra gente. Bom, vamos lá. Para mim, ou para quem mora em Israel, para quem vive em Israel, ele tem a noção exata de que, para quem vive lá, Jerusalém é a capital. Lá está o Knesset, que seria o parlamento, lá está o Ministério da Saúde, ou seja, toda a... Jerusalém Ocidental. Jerusalém, né? No caso ocidental, sim. Uhum. Então, assim, para quem é de lá, isso é uma situação fática. Isso é uma situação que existe e é uma situação que é como se eu viesse aqui, muito gringo costuma dizer que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, enquanto a gente sabe que não é o Rio de Janeiro. Então, até Buenos Aires já disseram que era a capital do Buenos Aires, enfim. Então, o que acontece é um reconhecimento de uma situação fática que acontece em Israel, né, todos os dias, e o parlamento está lá, enfim, seria esse reconhecimento. E já existe essa previsão legal, pelo menos dentro dos Estados Unidos, desde 1995. Só que, de uma forma procrastinadora, os governos estavam adiando de 6 em 6 meses, que era o que era permitido. E hoje em dia, né, o Donald Trump acabou
acatando essa resolução, inclusive, que era a mais antiga. É bom dizer que ele não inventou isso, isso já existia nos Estados Unidos. Sim. Os presidentes americanos, incluindo o Barack Obama, democrata e tal, não quis colocar a mão nesse vespeiro, essa é a verdade. Exatamente. E ele meteu as duas mãos no vespeiro. Exatamente, ele meteu as duas mãos no vespeiro e de fato é um vespeiro. Mas pro judeu, pro israelense que mora lá, Jerusalém de fato é muito importante, não só de uma questão administrativa, mas uma questão religiosa. Ela é a cidade mais importante para a religião judaica, sem sombra de dúvida. Tanto que para as outras maiores religiões monoteístas, que nós temos que são o cristianismo e o islamismo, nós temos Roma e nós temos Meca. Mas para o judeu é Jerusalém. Tão importante que ela é, que todos os nomes de cidade em hebraico, eles são, digamos assim, no singular. E Jerusalém se fala Yerushalayim, que é no plural. E por que esse plural? Porque lá ela é uma cidade física e ela é uma cidade espiritual. Que ela seria a ligação entre a terra e o físico e o céu. espiritual. Exatamente. Então, de fato, ela é muito importante, né? Para a população de lá, esse reconhecimento é muito importante. Aí eu quero te fazer uma outra pergunta, mas eu volto com você daqui a pouquinho. Essa importância de Jerusalém, uma cidade mística, né? Tem essa ligação espiritual e material. Esse tratamento, esse reconhecimento americano em relação à capital, não seria uma coisa um pouco assodada? Isso não deve criar muito mais conflitos do que a gente pode imaginar? O árabe não pensaria da mesma forma? Porque ali tudo, na verdade, seria parte da Palestina? Eu vou dividir a resposta na análise jurídica e na análise política, né, de mérito. Do ponto de vista político, não há, mesmo diante do direito internacional, perante o direito internacional, uma afronta que o Donald Trump verbalize que ele como plenipotenciário e representante dos Estados Unidos da América, reconhece Israel, não reconhece a Palestina e deseja mudar a sua embaixada para Jerusalém Ocidental. Até mesmo porque, a despeito de todo o status quo do direito internacional, desde 1948, conforme o Carlos ressaltou, vigora uma bipartição, na verdade, né? Uma administração binacional que, diga-se de passagem, é muito melhor recebida, inclusive pelos estados muçulmanos, do que uma administração internacional. Esse status quo já está bem assentado, digamos assim, de uma Jerusalém Ocidental, Oriental e histórica. Tá? Qual foi o problema, qual foi o ponto da discórdia? E isso, né, voltando um pouquinho, o fato de Donald Trump sinalizar que vai mudar a embaixada em si não é um problema, e isso traduz porque houve tantas abstenções na hora da votação dessa resolução que lhe falei, 2334. A resolução apenas fala, foi muito veiculada, que era uma resolução contrária à manifestação do Trump de mudar a embaixada, mas, na verdade, o que essa resolução fala, reafirma, é a vontade do sistema onusiano de que haja novamente, solução negociada e uma administração internacional. E que nenhuma manifestação unilateral vai mudar o status de Jerusalém perante o direito onusiano, vamos colocar assim. Então, o que na verdade se estava combatendo não era a decisão soberana dos Estados Unidos. O que estava se combatendo era a presunção que essa declaração ou essa manifestação política poderia gerar de que, sim, o direito internacional, os países começam a reconhecer a Jerusalém unificada como capital de Israel. Aí é um problema. Aí é o problema. Aí nós vamos voltar à questão da Guerra dos 6 Dias. Acho que é importante a gente contextualizar por que Jerusalém é dividida entre ocidental e oriental. A gente vai explorar um pouquinho mais esse tema daqui a pouquinho, logo depois da nossa pausa. Não vai embora. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras, que hoje discute os reflexos da decisão americana de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Eu queria fazer uma volta ao passado, nós vamos até 1967, para explicar por que a cidade de Jerusalém está dividida. Havia a ideia inicial de se fazer uma administração internacional,
mas houve uma guerra de 6 dias em 1967. Professor, explica para a gente por que a cidade foi dividida. Não, justamente porque na época da partilha, né, em 1948, houve essa divisão e foi feito dessa maneira, foi acertado dessa maneira, né? E era, pelo menos, a questão primordial era tentar contentar dois povos distintos, com duas ideologias distintas, com duas pretensões distintas e que pensavam de uma forma diferente. Né? Nós temos essa questão de Jerusalém ser importante para 3 religiões e essa questão, ela não é simples de se resolver. Talvez foi por isso que houve essa tentativa de divisão. E hoje, até hoje, nós temos em Jerusalém, por exemplo, na cidade velha de Jerusalém, nós temos os 4 quadrados que eles chamam lá, né? Que é o judaico, o árabe, o armênio e o católico. Quem controla Jerusalém hoje, depois da Guerra dos 6 Dias? Possivelmente é Israel. Mas eu gostaria de ir um pouco antes de 67 falar de 48, né? Como o professor Carlos colocou, assim que o Estado de Israel foi fundado, houve uma reação de Egito, Síria e Jordânia no sentido de impedir o estabelecimento de fato. Israel não reagiu, conseguiu debelar os seus inimigos e não tirou as suas tropas de Jerusalém, mantendo a divisão fática. Tá? Então, a divisão de fato de Jerusalém em si começa a partir daí. Mas Jerusalém Oriental foi em 67, aliás, a partir de 48, considerada como parte da Jordânia, digamos assim. Uhum. E a partir de 67, com a ocupação de outros territórios, né, na guerra de preempção, né, que Israel promoveu contra um iminente ataque egípcio, também Jordânia, etc., isso se acentuou ainda mais. Então, na verdade, essa divisão data de 48. Só que a Declaração de Balfour e a resolução das Nações Unidas, que funda o Estado de Israel, ambos falavam de administração internacional da cidade de Jerusalém. Só que a solução posterior a isso, fática, reflete, na verdade, uma resolução da Comissão Peel, que é uma comissão estabelecida mesmo antes da famosa Declaração de Balfour, sob mandado britânico, de que deveria haver uma administração binacional. Na verdade, a ideia da administração binacional nunca esteve totalmente fora de radar, embora, de fato, não foi consensuada naquele momento. Mas, em diversos momentos, nessa comissão, nos trabalhos dessa comissão, foi aventado que talvez não seria a melhor solução. Isso me lembra um pouquinho o que aconteceu na Índia, né? A Inglaterra também, quando saiu da Índia, ela manteve até o Lord Mountbatten, que foi o governador-geral da Índia, inglês, e foi colocado ali meio que fazendo uma administração binacional. Eu acho que a Inglaterra também, quando sai do Oriente Médio, tenta usar o mesmo conceito, porque estamos basicamente no mesmo ano, não é? 48 Índia, 48 Estado de Israel, mas parece que nem na Índia foi muito simples, né? A Índia foi um banho de sangue, Sim. Essa é a verdade, um banho de sangue, né? Olha, eu ouvi tanto de rabinos como de clérigos islâmicos na cidade de Jerusalém, com quem eu me encontrei em razão de reuniões sobre comunidades, diálogo interreligioso, de ambos os lados a seguinte opinião: toda vez que a comunidade internacional se mete num assunto Oriente Médio e Israel, em geral, não ajuda, só atrapalha. Que haveria por parte dos locais, da comunidade local, uma vontade de eles negociarem, eles entrarem em um entendimento. Porque a convivência pacífica das 3 religiões foi possível em Jerusalém ainda durante o Império Turco-Otomano. Existe sim, né, uma população que, por mais que tenham visões diferentes, etnias diferentes, ou enfim, origens diferentes, ela convive de uma forma pacífica. Até porque, como falei,
Jerusalém, ela é dividida, né, nesses 4 quarteirões, e esses 4 quarteirões de origens e orientações, digamos assim, distintas. Né? Criou-se uma situação, aos meus olhos, infelizmente, para Israel até. Uhum. Um risco, você acha que... Um risco muito grande. Muito grande. E um risco de haver uma revisão desse deslocamento da embaixada por motivo de segurança, porque a lei que autoriza os Estados Unidos a mudar a embaixada para Jerusalém Ocidental, essa lei também prevê uma cláusula de segurança. Em razão de segurança, os presidentes poderiam adiar essa transferência. Em razão de segurança, pode também retroagir. Só que a retração em ambientes complicados, como o Oriente Médio, e vou fazer um paralelo talvez um tanto dramático, Vietnã, é uma retração que tem que ser muito bem estudada, porque se for muito rápida, pode gerar ainda mais conflito e uma sensação de debilidade por parte daquele que se retrai, favorecendo, portanto, a bravata política, a beligerância do outro lado. Lembro bastante de Kissinger falando sobre a dificuldade de se tirar as tropas do Vietnã em razão precisamente da mensagem que não queria se passar de fraqueza norte-americana. Então, o que eu temo é exatamente isso. Eu temo um segundo momento em que os Estados Unidos retraem um outro governo, um governo talvez de revisão, o poderio econômico e as relações econômicas dos Estados Unidos com os países do Golfo Pérsico, com a Arábia Saudita, são muito fortes. Hoje a Arábia Saudita abre um debate com Israel, tácito, digamos assim, mas o equilíbrio de poder é sempre fluido, nunca dá para se fiar, não é um quadro estável e nunca, assim, historicamente, a Arábia Saudita foi exatamente o melhor amigo um parceiro muito próximo de Israel. Portanto, essa balança de poder pode mudar, esse equilíbrio de forças pode mudar e aí Israel pode se ver numa situação até muito pior. Por exemplo, se todos os árabes ficarem contra esta mudança, porque é importante que se diga o seguinte, não é apenas uma mudança de prédio, de edifício, de endereço, de CEP, não é isso. É o simbolismo, é o que isso simboliza para aquelas comunidades. Se os árabes, seguindo o seu raciocínio, negarem apoio a essa medida americana de fazer a mudança da embaixada para Jerusalém, se todos eles se unirem, e aí é que está o problema, normalmente não é tão fácil haver uma união. Mas quando você tem um ponto desse, você pode unir, supostamente, entre aspas aqui, os adversários. Sim. É esse o ponto que você está se falando. Sim. E ainda temos uma outra questão, que é a questão dos americanos abandonarem o tratado com o Irã, o tratado de armas nucleares. E isso coloca Israel diante de uma vulnerabilidade maior ainda, porque esse tratado assinado pelo Obama colocava meio que toalhas quentes numa relação tensa que existe entre Israel e Irã há décadas, tá certo? E agora, de um lado você tem a mudança da embaixada para Jerusalém, cria-se um foco de descontentamento. Do outro lado, os Estados Unidos saem do acordo para a contenção das armas nucleares do Irã. O Irã já falou, olha, se saírem do acordo, nós vamos seguir o nosso caminho, seja ele qual for. Pode ser para armas pacíficas ou outros projetos. Como é que você vê isso? Como tu mesmo falaste, né? Lá é um vespeiro. De fato, há pouco tempo atrás, nós já tivemos aí, inclusive, bombardeios no Irã, né, para destruição de mísseis. Lá precisa-se ficar sempre muito vigilante, porque a partir do momento, tanto que o Estado de Israel, uma das maiores gastos que se tem é com o exército, né? Diz que se baixarem as armas, ou se qualquer momento eles descuidarem, o Estado pode desaparecer do dia para a noite. Então, de fato, isso soma, porque existe essa interação política, essa interação de interesses, né? E os Estados Unidos, querendo ou não, é a maior economia, é a maior potência, e o reconhecimento e, digamos assim, o afastamento dele na política, tanto nuclear como na política, na geopolítica de reconhecimento da embaixada, ele é, sem sombra de dúvida, algo muito importante, algo muito simbólico, né? Mas
Houve alguns tratados de paz que foram celebrados e que se perduram até hoje, como a questão do Egito e a Península do Sinai. Então, nós vemos que, pelo menos da parte do Egito e da parte de Israel, houve essa entrega da Península do Sinai que tinha sido tomada e manteve-se a paz, e mantém-se a paz, pelo menos entre as duas nações até hoje. E houve várias tentativas também com entregas de território que até então era considerado ocupado, e devolução e assim por diante. E, na verdade, muitas vezes não se logrou o êxito da paz, né? Porque cada vez que Israel entregava, coisa assim, não baixavam-se as armas, porque existe até uma frase que dizem que se Israel baixar as armas, ela cai, e se os Estados Árabes baixarem as armas, não acontece nada, porque Israel está ali se defendendo a princípio, né? Doutora, uma pergunta, a senhora acredita que essa atitude do presidente americano obrigue a volta às negociações? Provavelmente, mas sem um ator que sempre foi fundamental às negociações, os Estados Unidos, eles próprios. Porque eles queimaram a ficha ao escolher um lado. Sempre tiveram uma política externa muito inspirada numa agenda religiosa, na verdade. Os primeiros tratados internacionais assinados pelos Estados Unidos eram tratados para a proteção de pastores na África e na Ásia. Então, existem estudos que demonstram que havia uma criptorreligiosidade imanente na política externa norte-americana, inclusive nesse sentimento de destino manifesto, nos dizeres da Carta de São Francisco, são dizeres de um certo messianismo moral. Olha, essa conversa nós poderíamos ficar aqui, acho que mais uns 2 ou 3 dias, né, doutor? Com certeza. Falando tranquilamente aqui sobre esses problemas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação dos dois aqui com a gente e agradeço também você que nos acompanhou. Se você quiser rever este programa, é simples, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.